muita alegria e satisfação que nós estamos aqui hoje mais um domingo. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós vamos ler dos versos 16 a 18. Mateus 6, do 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Vamos orar. Querido Deus e Pai, te dou graças, ó bendito Senhor, por tuas misericórdias, porque o Senhor nos guardou, nos preservou, nos trouxe até aqui para ouvirmos a tua palavra. Te peço que o teu Espírito Santo ajude-nos na compreensão do Evangelho, para que possamos estar edificados pela tua palavra e jamais nos afastemos dela. Em nome de Jesus nós te pedimos, fala conosco, Senhor, é o que nós precisamos. Assim te agradecemos e todos nós digamos amém. Amém. Responda para você mesmo. Você já jejuou alguma vez? Nós estamos diante de um tema bastante incomum, eu diria bastante em desuso nos nossos dias. Eu acredito que se vocês saírem daqui agora e forem ouvir alguns sermões por aí, vocês não ouvirão sobre o jejum. Nosso Senhor traz a sua terceira ilustração, atacando frontalmente o velho desejo humano de ser glorificado, mesmo que para isso se use de práticas legítimas de piedade. Ele está mostrando como a justiça do cristão deve funcionar no dia a dia, no seu cotidiano, tendo por base o versículo 1 do capítulo 6, que diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Muito bem. O mais comum para se demonstrar justiça dentro de uma prática religiosa era no campo da esmola, da oração e do jejum. Na primeira demonstração, a esmola, nós estamos falando do nosso relacionamento com o próximo. Na segunda demonstração de justiça, a oração, nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus. E no terceiro elemento de demonstração da justiça cristã, da piedade cristã, nós temos o jejum, que é quando nós tratamos consigo mesmo. Então, em nosso relacionamento conosco, temos o jejum como prática da justiça cristã. Como eu falei há pouco, o jejum tem sido um tema deveras abandonado nos últimos tempos pela igreja. E isso
por algumas razões. Uma delas é porque sofremos o velho mal de sempre ir a extremos. Ou seja, quando não estamos mergulhados numa espiritualidade ou numa super espiritualidade, insuflada muitas das vezes pela ignorância do movimento pentecostal ou neopentecostal, quando não estamos nesse extremo, nós estamos no outro extremo, o extremo da ortodoxia morta, acreditando que orações e jejuns são coisas para neófitos, crianças na fé, pessoas que não amadureceram como cristãos. E aí nós temos um profundo engano. Por quê? Porque em lugar algum das Escrituras encontramos que Deus aboliu a prática do jejum. Não, Deus não proibiu, Deus não aboliu a prática de jejuar, pelo contrário, nosso Senhor tinha por certo que seus discípulos jejuariam. Certa feita os fariseus perguntaram: nós jejuamos, por que os teus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu: porque enquanto o noivo está na festa, os discípulos, os convidados não têm motivo para se entristecer, mas quando o noivo for tomado, aí eles jejuarão. Então, as palavras de Cristo nessa ilustração, no capítulo 6, versículo 16, começam com: quando jejuardes. É óbvio o sentido de quê? De continuidade da prática do jejum. Quando jejuardes, ou seja, eu sei que vocês vão jejuar, e quando vocês jejuarem, muito bem. Então, a fim, meus irmãos, de se aprofundar um pouco mais nesse tema assaz importante, e seguindo o mesmo método que nós usamos para tratar da esmola e tratar da oração, nós vamos seguir os seguintes passos. Em primeiro lugar, a definição do que significa o jejum bíblico. A definição, o que é, o que significa. Então preste atenção. O jejum foi instituído na lei mosaica, uma vez por ano, que era no dia da expiação. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Levítico. Levítico 16. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Vem Gênesis, Êxodo, Levítico. Capítulo de número 16, versos 29 a 31. A festa anual das expiações. Levítico 16, do 29 ao 31. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Muito bem, o jejum foi instituído uma vez por ano, sob a lei mosaica. Mas além desse dia, os filhos de Israel também jejuariam como rememoração, como um ato de lembrança, de lembrar dos anos, dos 70 anos que passaram no cativeiro. Vá comigo para o livro de Zacarias, livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo número 7, versículos de número 3 e 5. Zacarias 7, versículo 3 e versículo 5.
perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Eles faziam isso lá no cativeiro. No 5º mês, eles choravam e jejuavam. Versículo 5. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuartes e pranteartes no 5º e no 7º mês, durante os 70 anos, acaso foi para mim que jejuartes, com efeito para mim? Agora veja o capítulo 8, versículos número 3. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo por causa da muita idade. Bem, nesse texto eu não vou ler todo, mas ele vai declarar que o jejum deve continuar como rememoração, ok, dos 70 anos de cativeiro. Muito bem, eles precisavam relembrar a maneira de buscar a Deus em anos de dificuldade. Os fariseus, como encheridos que eram, jejuavam 2 vezes por semana, às segundas-feiras e às quintas-feiras, sem nenhuma base bíblica. Eles não tinham base bíblica para estabelecer essa regra de jejuar 2 dias por semana, na segunda e na quinta. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas 18:12. Foi assim que o fariseu orou lá naquela parábola, de si para si mesmo. Jejum 2 vezes por semana. Portanto, meus amados irmãos, é de bom alvitre saber que o jejum é um ato, é uma prática com profundo lastro bíblico. É lugar comum entre os estudiosos que o jejum, de acordo com as escrituras, corresponde a uma abstinência de alimentos com propósitos espirituais. O que é o jejum em si? O jejum em si é uma abstinência de alimento. Por isso que nós falamos no desjejum. O que é o desjejum? É que você passou a noite sem comer nada, você amanhece, acorda, está em jejum, e quando você toma o café da manhã, você tomou o desjejum. Você desjejuou. Muito bem. Mas o que é o jejum bíblico? O jejum bíblico é um período de abstinência com propósitos espirituais. Eu vou repetir isso aqui. O jejum bíblico é um período de abstinência com propósitos espirituais. Esta é a concepção correta do que significa jejum. Então veja, quando você encontrar na Bíblia termos como afligireis a vossa alma, ou humilhar-se diante de Deus, ou humilhar a própria alma, tais termos são correspondentes diretos do termo jejuar. Nos Salmos e nos Profetas encontramos o jejum em uso como sinal de humilhação da própria alma diante de Deus. Por exemplo, abra sua Bíblia no Salmo de número 35. O jejum, ele tem esse aspecto de humilhação, humilhar a própria alma, afligir a própria alma diante de Deus. Salmo 35, versículo 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Veja, eu afligia. O termo afligir tem uma ligação direta com o jejum. Veja agora Isaías capítulo 58,
porque é um termo que possivelmente a gente vai estar recorrendo a ele. Isaías 58, versículos número 3 e 5. Atente para esse termo, afligir a alma, ou aflição da alma. Preste atenção. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Afligir a alma tem a ver com o jejum. Isso é um paralelismo dentro da língua hebraica. Versículo 5. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Perceba, veja como esse termo afligir a alma está ligado, é um termo correspondente ao termo jejum. Portanto, o jejum deve ser tratado como um tempo em que o servo de Deus reserva para humilhar a própria alma diante de Deus, tendo em vista propósitos espirituais. Eu vou repetir isso aqui. O jejum deve ser tratado como um tempo que o servo de Deus reserva para humilhar a própria alma diante de Deus, tendo em vista propósitos espirituais. Tais propósitos espirituais podem ser encontrados nas Escrituras nas seguintes formas, aliás, variadas maneiras. Eu vou citar alguns aqui. Primeiro, nós encontramos o jejum sendo praticado como uma forma de confissão de pecados. Confissão de pecados. Por exemplo, Neemias reuniu o povo com jejum e pano de saco e fizeram confissão de pecados. Os habitantes de Nínive, ao ouvirem a mensagem de Deus pregada pelo profeta Jonas, que Deus destruiria aquela cidade, eles proclamaram um jejum em tom de arrependimento para toda a cidade. Daniel buscou a Deus com orações e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza, orando ao Senhor e confessando os pecados do seu povo. Saulo de Tarso, antes de se tornar Paulo, de se chamar Paulo, Saulo de Tarso, logo após a sua conversão, seu encontro com Cristo, durante 3 dias ele nem comeu e nem bebeu, em sinal de humilhação por seus pecados diante de Deus. Irmãos, é perceptível o quanto a igreja moderna, o quanto nós, cristãos atuais, estamos distantes da realidade bíblica de arrependimento com oração e jejum. Como nós estamos distantes? Conta-se que o príncipe dos puritanos ingleses, John Owen, passou mais de mês agonizando por seus pecados, chorando por seus pecados, em orações e jejuns. Tamanha era a vileza de seus pecados, ele dizia. Pergunto aos irmãos: temos nós pecado contra Deus? Quem aqui não peca? Levante a mão. Temos nós agonizados com jejuns e orações por nossos pecados diante de Deus? Temos nós seguido os passos de Neemias, Saulo de Tarso, John Owen, jejuado, agonizado, humilhado a nossa alma por causa dos nossos pecados? Temos nós nos entregue ao jejum, humilhando nossas almas em confissão de pecado? Temos? Responda para você mesmo. Outra forma que encontramos o jejum sendo praticado na Bíblia é quando os servos de Deus buscam ao Senhor por uma dispensação de misericórdia sobre alguma situação específica. Por exemplo, Moisés jejuou no Monte Sinai
por 40 dias e 40 noites, assim que Deus renovou a sua aliança com o povo. Josafá, o rei de Judá, proclamou um jejum em toda a terra de Judá, quando percebeu o avanço do exército moabita, que era enorme, contra o povo de Israel, povo de Judá. Rainha Esther, insistiu com Mordecai que todos os judeus jejuassem por ela, enquanto ela e suas criadas iam fazer o mesmo. Esdras proclamou um jejum antes de seguir com os exilados de volta para Jerusalém. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites antes de iniciar seu ministério. A igreja de Antioquia orou e jejuou antes de enviarem Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Eles buscavam uma dispensação especial da misericórdia de Deus. Jonathan Edwards, o pai do reavivamento na Nova Inglaterra, disse que antes do reavivamento explodir na Nova Inglaterra, ele passou dias de oração e jejum. A esposa do amado pastor chinês Risse foi possuída por um demônio. Logo assim, após a sua conversão, poucos dias depois ela foi possuída por um determinado demônio que levava ela a várias crises de violência dentro de casa, de depressão, de tentar se matar, até que esse amado pastor, ele leu Marcos 29, que diz: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O pastor Rissi se pôs a orar e a jejuar, e sua esposa foi liberta. Situações especiais requerem medidas especiais de oração. E medidas especiais de oração não pode deixar o jejum de fora. Não pode. Nós somos a geração acostumada a apertar botões e ter o que queremos. Nós somos a geração que não quer viver nenhum processo de humilhação, nenhum processo de se auto-humilhar diante de Deus. Não. Nós achamos que temos algum direito, nós achamos que Deus tem toda a obrigação de nos abençoar, de nos socorrer, de nos ajudar, de vir até nós, quando a gente está em dificuldade. Muitos de nós não jejuma, não ora, não busca ao Senhor, não tem uma vida de disciplina com o Senhor. Irmãos, creio eu que muitos dos problemas que a igreja moderna enfrenta na atualidade seriam resolvidos se tão somente lançássemos mão desse meio de graça. Muito da vergonha que a gente passa por causa desses falsos profetas que enganam as pessoas nas TVs, nos rádios, nas redes sociais. Muitos desses falsos profetas cristãos teria-se para eles uma solução mais eficaz por meio da oração e do jejum do que ficar em debates em redes sociais. Pois bem, tendo visto o que é o jejum e todo esse panorama bíblico e histórico sobre o jejum, nos cabe ver mais um detalhe antes de nós passarmos ao nosso segundo ponto principal, a saber o que, pastor? Nós precisamos ver agora as concepções erradas do jejum. O que você acha que o jejum é? Muitas pessoas têm um sério problema quando se lançam ao jejum. Por quê? Porque
Jejum não é dieta. Jejum não é dieta. Muitas pessoas acreditam que jejum é dieta. Vou fazer um jejum para emagrecer. Não é o jejum bíblico. Pode até ser o jejum intermitente que muitos fazem por aí, mas não é o jejum bíblico. Todos nós concordamos que a dieta, ela envolve sim uma autodisciplina, um domínio próprio, você se dominar. Isso é a dieta, você se dominar. Você está vendo ali aquele bolo de chocolate que você gosta, que você ama, que é maravilhoso, está ali lhe chamando, vem, você diz não. Isso é disciplina, isso é domínio próprio. Então, primeiro, jejum não é dieta, ok? Não acho que jejum é dieta. Outra concepção errada é acreditar que o jejum ele pode ser usado como moeda de troca com Deus. Moeda de troca, tipo, eu jejuo tantos dias e Deus tem de me abençoar. Usou o jejum como moeda de troca. Não. Deus, o soberano Deus, Criador dos céus e da terra, não está obrigado a abençoar ninguém, não está obrigado a nada conosco. Tudo de sua parte para conosco é por misericórdia e graça. Então, essas campanhas que você ouve que dizem que se você jejuar tantos dias, tantas sextas-feiras, 7 segunda-feira do jejum, e não quebrar nenhuma corrente que Deus vai lhe abençoar, isso é mentira, isso é fake news, isso é falso. Não acredite, pelo amor de Deus, não acredite, é falso, é mentira, isso é engano de Satanás. O jejum, outra concepção errada, é que quando nós nos tornamos cristãos, nós acreditamos que recebemos uma cartilhazinha de regras que a gente tem que observar. E aí a gente é obrigado a andar por essa cartilhazinha, né? Conforme a gente recebe. E o jejum está lá como uma das obrigações. Então, o jejum quebra essa concepção errada. O jejum não tem obrigatoriedade de ser feito. Aliás, nada para Deus você pode fazer por obrigatoriedade. Ele não quer. Ou você faz de coração, ou ele não quer. Nem você, nem eu, nem nós aceitamos receber presentes, por exemplo, por mera obrigação. Aceitamos? Alguém bater na sua porta e dizer: vim me trazer um presente. Mas por que você veio me trazer? Porque é minha obrigação. Alguém disser isso para você, você não vai aceitar. Então, meus irmãos, a obrigatoriedade, por exemplo, de participar de calendários de jejuns religiosos, como fazem os católicos romanos na época da Quaresma, não é condizente com a maneira de se portar um cristão verdadeiramente nascido de novo. Se nós assim o fizermos, se a gente acha que jejum é dieta, se a gente acha que jejum é moeda de troca, que eu jejuo e Deus é obrigado a me abençoar, se eu acho que jejum eu tenho apenas que cumprir aquela obrigação e depois deixar para lá, se assim nós fizermos, nós estamos caindo no mesmo erro dos fariseus, que se orgulhavam de jejuar 2 vezes por semana, a segunda e as quintas. O jejum é um momento especial de você com Deus. É um momento especial que você tem com Deus e somente com Deus. E por ser tão especial, isso é o que me leva, ou que nos leva ao nosso próximo ponto sobre o entendimento do jejum. Em primeiro lugar, a gente viu a definição, o que significa o jejum e o que não significa. Em segundo lugar, nós temos a maneira errada de jejuar. Qual é a maneira errada de jejuar? Vamos voltar para Mateus capítulo 6, por favor.
versículos número 16. Mateus 6, 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mais uma vez, nosso Senhor aborda a motivação por trás da prática de piedade do jejum, para classificá-la como eficaz ou ineficaz. No caso dos jejuns praticados pelos escribas e fariseus, os jejuns eram praticados de forma absolutamente ineficaz quanto ao seu verdadeiro sentido e a sua verdadeira recompensa. Eles não tratavam o jejum como um momento especial entre eles e Deus. Eles só queriam ser vistos pelos homens. Só queriam ser glorificados, admirados, considerados como homens espirituais, dignos de admiração, aplausos. Eles queriam aplausos quando estavam dando esmola, eles queriam aplausos quando estavam orando, e eles queriam aplausos também quando estavam jejuando. Totalmente egocêntricos, totalmente egolátricos, como se diz. Então, eles faziam um teatro, eles armavam palco para dizer que estavam jejuando. Não penteavam o cabelo, não lavavam o rosto, não escovavam os dentes, ficavam com a cara abatida, sôfrega, aquela cara bem sôfrega. Tudo somente para ouvir: olhem como esse homem é santo. Todavia, desde há muito que Deus denunciava esse tipo de falsa espiritualidade, quando ele disse por meio de Isaías, e aí eu recorro a Isaías 58, versículo 4, quando Deus diz por meio de Isaías: eis que jejuais para contendas e rixas. Eis que jejuais para contendas e rixas. Veja, era para isso que jejuavam os fariseus, para contendas e rixas, para se mostrarem melhor que os demais, causar ciúme nas pessoas, inveja, admiração. Eles jejuavam para aparentar mais importantes, mais dignos de nota, acima dos demais homens do seu tempo. Irmãos, é importante frisar aqui que há um perigo muito sutil quando nós usamos de certas práticas de piedade para nos achar melhor que os outros. Nisso aqui, todos nós já fomos fariseus algum dia. Todos nós já caímos nesse pecado dos fariseus, de usar determinado elemento da prática cristã para se achar melhor do que outros. E isso é muito comum. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, muitas pessoas não usam o jejum para se mostrarem que são mais santas que outras, mas usam as vestes. Um meio muito comum que nós usamos para se achar mais crentes, mais santos que os outros, são as vestes. Se não anda de saia longa, se não anda de calça comprida o dia todo, se não anda de camisa comprida, manga comprida, paletó nos cultos, não é santo. Tem igreja que nem prega, né? Se o camarada não tiver de paletó. E por aí vai. Mas outro, mais difundido ainda, que nós usamos como meio para nos considerarmos mais importantes, mais santos, mais crentes que os outros, é o evangeliquez. É o evangeliquez. É uma linguagem espiritual constante em nossos lábios.
qualquer situação, lá está o indivíduo dizendo: está é queimado, está é repreendido em nome de Jesus. Eu profetizo vitória, eu profetizo bênção. E assim fica-se o dia todo e 24 horas do dia e 7 dias por semana, usando um tipo de linguagem que poucos entendem, só para se dizer e para se mostrar como santo, como santa, como uma pessoa diferente, como uma pessoa mais importante que os demais. Ouça, tudo isso tem nos servido para uma coisa: quer seja o jejum, quer seja a linguagem, quer seja as roupas, tudo isso tem nos servido para uma coisa: contendas e rixas, gerar divisões, ciúmes, contendas e rixas e nada mais. Quando eu busco a minha própria glória, quando eu busco ser admirado como um homem santo, uma mulher santa, o que eu consigo é contenda e rixa. É só isso que eu consigo. A glória humana nos divide em contendas e rixas, em ciúmes e invejas. Era assim que jejuavam os fariseus, em busca da glória humana. Eles queriam ser vistos pelos outros, eles queriam os aplausos. Sabe, o que é interessante é que eles conseguiam, que o que eles buscavam, eles recebiam. Eles eram glorificados pelos homens, e ali estava a recompensa daqueles miseráveis homens. O que eles queriam? Ser aplaudidos. O que eles queriam? Ser considerados como os santos homens. O que eles queriam? Ser vistos como diferentes. Pois bem, eles conseguiram, eles receberam a recompensa. Eles não tinham mais nada para receber de Deus. Aliás, eles nem esperavam nada de Deus. Eles esperavam apenas dos homens. Eles só queriam que os homens os elogiassem. Somente isso. Aí estava toda a recompensa que eles queriam. Amados, devemos nos esquivar dessa motivação de ser visto pelos homens, de ser louvados, glorificados, admirados, aplaudidos. Devemos fugir desse tipo de sentimento. Esse não é o ensinamento bíblico. Não é a posição escriturística. Não é a posição da palavra. De que tudo que a gente faz para Deus tem que ter alguém nos aplaudindo. Se canta, tem que ter alguém aplaudindo. Se prega, tem que ter alguém aplaudindo. Se ora, tem que ter alguém aplaudindo. Se jejua, tem que ter alguém aplaudindo. A gente tem que parar com isso. Temos que fazer somente para Deus. Só para Ele. O grande ensinamento de como podemos nos livrar desse embaraço, que isso é um embaraço, está no nosso último passo sobre o jejum. Terceiro e último lugar. Primeiro a gente viu a definição. Segundo a gente viu a maneira errada de jejuar. Terceiro e último lugar, a maneira correta de jejuar. Qual é a maneira correta? Volte comigo para Mateus 6, por favor. Verso 17 e 18, parte A. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. Observe os termos. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Observe, a ideia aqui é que o ato de jejuar, ele deve ser o mais natural possível. O que era que os fariseus faziam? Desfiguravam o rosto, ficavam com aquela carinha de esmilinguidos, tristes, sorumbáticos, né? Não. Jesus diz o contrário. Você tem que se mostrar o mais natural possível. Ungir a cabeça com óleo e lavar o rosto fazia parte da rotina diária deles. Era uma questão de rotina diária.
Quando o camarada acordava, ele lavava o rosto, ele ungia a cabeça, etc. Então, agir assim em dias de jejum é seguir a vontade de Deus, mesmo no meio da nossa rotina. Vai jejuar, então siga a sua rotina normalmente. O que você vai cortar da sua rotina? Apenas aquilo que realmente você precisa cortar, você precisa tirar. Outra coisa que deve estar fora do nosso jejum, irmãos, é o desejo de parecer aos homens que nós estamos jejuando, que estamos num ato de consagração total. Nós precisamos tirar de foco essa ideia de que os homens percebam que a gente está jejuando. Isso não pode acontecer. Isso não deve acontecer. Mais uma vez eu recorro a Isaías 58, versículo 3. Quando Deus condena o jejum praticado ali pelos judeus, dizendo: eis que no dia que jejuais, cuidai dos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. O que era que eles estavam fazendo? No dia que eles jejuavam, eles não trabalhavam, eles não faziam nada. Por quê? Porque queria que os outros vissem que eles estavam jejuando, que eles estavam se consagrando, que eles estavam espirituais naquele momento. Não pode haver de nossa parte nenhum sinal aos homens de que estamos jejuando. A nossa rotina deve seguir normalmente. Você deve pegar seu ônibus normalmente, você deve ir para o seu trabalho normalmente, você deve fazer tudo normalmente. Apenas se abstenha daquilo que a sua alma sentirá falta. E quando eu falo alma sentir falta, porque a gente vai usar o corpo para afligir a alma. E a gente vai usar que meio? O comum é usar o alimento, o jejum. Então eu vou usar, me abster de alimentos para afligir a minha própria alma diante de Deus. A nossa bendita preocupação deve ser a de que nosso Deus, que vê em secreto, que sabe que estamos jejuando, nosso Deus veja, e não os homens. E não os homens. Não buscando a nossa própria glória. Não devemos jejuar buscando a nossa própria glória. Devemos jejuar buscando a glória de Deus, em que Deus seja glorificado no final. Então, ao jejuar, lave o rosto, escove o dente, passe seu perfume que você gosta, vá pegar seu ônibus tranquilo para o trabalho, para a escola, faculdade, normalmente. Esqueça-se até de si mesmo e se concentre tão somente em Deus, em seu momento com Deus, naquele instante com Deus, de que você está na presença de Deus. Eu tenho 2 exemplos para mostrar a vocês, bem próximos a nós, sobre como jejuar da maneira certa e como jejuar da maneira errada. O primeiro exemplo vem de um pastor e teólogo muito querido no Brasil, chamado Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, que faleceu há alguns anos atrás. Ele estava hospedado num hotel para uma conferência que ele foi ministrar. Quando, ao fim da conferência, os organizadores daquele evento foram fechar a conta do quarto em que ele estava hospedado, 3 dias depois da conferência, só tinha garrafinhas de água mineral como gastos. Só tinha água mineral. Ninguém soube que os 3 dias que ele passou ali, ele passou o jejum. Dr. Russell Shedd, um grande homem de Deus, foi um grande santo de Deus na terra. Somente Deus viu que ele estava jejuando. O segundo exemplo é o seguinte: numa campanha, eu ouvi isso há muitos anos atrás, numa campanha de uma dessas igrejas neopentecostais, tinha o seguinte anúncio:
venham participar do encontro de poder com o missionário fulano. Ele está há 31 dias de jejum, buscando poder para orar por sua vida. Ao contrário do Dr. Rousseau Shedd, que ninguém sabia, só Deus, o missionário fulano, todos estavam sabendo que ele estava jejuando, buscando poder para orar pelas pessoas. Pergunto, quem mais se parece com o fariseu nessa história? Tudo que você fizer na obra de Deus, com o intento de ser visto pelos homens, você está na galeria dos fariseus. Seu nome vai automático para a galeria dos fariseus. Tudo que você fizer. Nosso Senhor está nos advertindo que não caiamos nessa armadilha farisaica, mas que ao jejuar, que ao orar, que ao dar esmolas, que ao pregar, que ao cantar, façamos tudo muito naturalmente, sem alarde, sem desmaios de fome, sem aquela cara abatida, desmilinguindo, só para mostrar o quanto somos santos. Até porque o jejum, ele não é obrigatoriamente, ele não tem que ser apenas de alimentos. O jejum pode ser de outra coisa. Então, quando a gente fecha o cilindro, a gente está literalmente correndo um risco aí. O jejum, ele pode ser de outras coisas, pode ser. Comumente se faz jejum de alimentos, não é isso? De arroz, feijão, pão, porque o alimento faz falta ao organismo. Todavia, existem coisas que, se nós cortarmos do nosso dia a dia, por semanas ou por mês, vai fazer tanta falta ou mais quanto o alimento. Eu conheci uma mulher que fez jejum de chocolate por 40 dias. 40 dias. Ela era chocolatra, como se diz. Ela não sabia passar um dia sem comer chocolate. E ela resolveu passar 40 dias sem comer chocolate. Outra pessoa me falou, uma jovem me falou que estava fazendo jejum de WhatsApp, pois estava perdendo muito tempo com rede social e queria se dedicar mais à leitura bíblica e à oração, e ela estava fazendo um jejum de WhatsApp. Ela desativou o WhatsApp dela. Que tal você fazer um jejum de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de YouTube? Para algumas pessoas é preferível ficar sem comida do que ficar sem rede social. Fica sem comida, mas não fica sem a Netflix. Fica sem comida, mas não fica sem o YouTube ou coisas do tipo. É por isso que John Piper disse aquela famosa frase, né? Que o Facebook será a prova de que tínhamos tempo para orar e não oramos. Tínhamos tempo para orar, mas não, a gente não orava, a gente gastava no Facebook. Irmãos, é importante frisar nesse ponto outra coisa sobre o jejum, que o jejum ele não tem poder em si mesmo para nada. Certo? Você pode jejuar do que você quiser, mas se a sua intenção ela é apenas o jejum pelo jejum, ele não tem poder de nada. O jejum ele precisa estar levado, conduzido pela motivação correta, pela motivação certa. E aí, quando nós nos encontrarmos jejuando com a motivação correta, aí sim se cumprirá a parte final das palavras de Jesus ditas no Sermão do Monte, que nós vamos encontrar no capítulo 6, versículo 18. O que foi que Jesus disse no final do versículo 18? E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Essa é a motivação correta. Agradar a Deus, ser visto por Deus,
ser visto pelo Senhor. Essa é a motivação correta. A recompensa final, a recompensa genuína, a bendita recompensa, vem daquele que é o nosso auditório secreto. Pergunto, quem você prefere como seu auditório? Os homens ou Deus? Quando a gente prefere os homens, a gente acha que um culto com poucas pessoas é triste, é chato, é ruim. Mas quando a gente tem Deus por auditório, pode estar só eu e outro irmão no culto. O culto vai ser feliz do mesmo jeito, como se tivesse 2.000 pessoas. Por quê? Porque é Deus o meu auditório. É Ele que vai receber a minha adoração. É Ele que vai receber o meu louvor, não os homens. Nunca saia de casa esperando o louvor dos homens. Nunca saia. Espere a recompensa de Deus. Ela é justa, ela é benigna, ela é uma bênção. Ninguém vai roubar ela de você. Ela não se acaba como fumaça. Ela é perene e eterna. Ao jejuar, não faça dos homens o seu auditório. Ao orar, não faça dos homens o seu auditório, mas sim Deus. Por quê? Porque Ele, segundo a sua vontade soberana, lhe recompensará a seu tempo. Deus tem recompensas para seu povo, ou não tem? Claro que tem. Deus tem recompensas para a Igreja Batista Memorial. Deus tem recompensa para os membros dessa igreja. Deus tem, nós só temos então o quê? Que obedecer a palavra e seguir a palavra. A seu tempo, a seu modo, soberanamente, Ele nos recompensará. E se Ele não nos recompensar nessa terra, nós teremos a recompensa na eternidade, que é Ele mesmo para nós. Que é Ele mesmo. Existe recompensa melhor do que o próprio Deus? Absolutamente não existe. Nenhum pão é melhor do que o pão da vida, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pare de estar se preocupando com a opinião alheia. Pare de estar se preocupando com a maneira como as pessoas veem. Preocupe-se em agradar somente a Deus. A Deus. Porque aí estará o verdadeiro jejum. Aí está o verdadeiro jejum. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 58. Diante de tudo que vocês ouviram aqui sobre o jejum, a importância do jejum, eu sei que cada um tem suas particularidades, pela questão do tempo, a questão do próprio organismo, pessoas que não podem passar muito tempo sem comer, outras que podem, ou então sobre outras coisas, né? Como eu falei, o jejum de Instagram, o jejum do WhatsApp, o jejum do YouTube, coisas que realmente vai humilhar a sua alma, aquilo que realmente você gosta e que muitas vezes lhe tira a atenção, lhe arranca as energias que você de outra sorte gastaria com o reino de Deus. Faça jejum disso. Faça jejum, aplique isso na sua vida. Mas busque ao Senhor de todo o coração. Vamos voltar para Isaías 58. Leia comigo do verso de número 6 a 11. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também o jejum que escolhi, que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então
romperá a tua luz como a alva. Olha a recompensa. Versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem sentença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificarás os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas as águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Aqui está o jejum que o Senhor requer de nós, o verdadeiro jejum, a verdadeira motivação na qual nós obteremos, segundo a sua bondade e misericórdia, a recompensa de sua parte. Vamos ficar de pé. E vamos pensar em nós mesmos. Pense sobre tudo que você ouviu aqui. Pense em que ponto você precisa afligir a sua alma, buscando perdão de pecados e buscando uma dispensação especial da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Pense sobre você mesmo. Pense sobre seu compromisso com o Senhor. Pense sobre suas responsabilidades no reino de Deus. Pense sobre a sua alma, a sua vida. Como disse Deus a Ló: escapa-te por tua alma. Então, nesse instante, fale ao Senhor. Fale ao Senhor. E junto do Senhor, apresente as suas orações e os seus jejuns. Querido e eterno Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, por tua bondade, por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Que essa mensagem permaneça em nossos corações. Raramente ouviríamos sobre a importância do jejum, o que ele significa para nós, como, ó Deus, ele deve ser tratado e a maneira correta de se jejuar. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a não cairmos nas armadilhas que os fariseus caíram. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não vivermos de forma hipócrita, um cristianismo hipócrita, mascarado, falso, mas que possamos viver verdadeiramente para o Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Ó Senhor Deus, quantas vezes podíamos, ó Deus, estar nós jejuando e orando e estávamos empregando esse tempo com outras coisas, com entretenimentos, com YouTube, com WhatsApp, com Instagram, com Facebook, ó Deus, com Netflix, coisas desse tipo, ó Senhor, que tão somente nos arranca o tempo, gasta as nossas energias. E quando a gente percebe, já passou a hora e a gente não orou, e a gente não se consagrou, e a gente não jejuou, e a gente não buscou a tua face de uma maneira mais específica, mais intensa, mais verdadeira e mais genuína. Livra-nos, Senhor, do mecanicismo religioso. Livra-nos de nos tornarmos apenas homens cristãos mecânicos, homens mecânicos, mulheres puramente mecânicas, que funcionam no automático da religião. Livra-nos, Senhor Deus, ajuda-nos
a sentir de fato a tua presença quando nós estamos no culto. Ajuda-nos, ó Deus, a cantar de todo o coração para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a orar esperando ouvir a tua bendita voz por meio da tua palavra, Senhor Deus, por meio da pregação da palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, pois carecemos de ti, precisamos, Senhor Deus. Ó Deus, tu tem nos abençoado com tantas bênçãos, tu tem nos socorrido com tantas bênçãos, Senhor Deus, e nós temos sido tão ingratos, nós temos sido falhos, pecadores, Senhor Deus. Perdoa-nos, Senhor. Só nos cabe corar de vergonha, Senhor, diante da tua face. Só nos cabe, Senhor Deus, estar vermelhos de arrependimento, Senhor, de vergonha diante do teu trono, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Quantos somos falhos, quantos, ó Deus, nós muitas das vezes trocamos a tua glória, a tua verdadeira recompensa por recompensas humanas, Senhor Deus, que se dissipam como fumaça no ar. Oh Senhor, perdoa a tua igreja, perdoa-me, ó Deus, como teu servo, perdoa-nos, ó Deus, como teu povo, e assim restaura cada dia mais, Senhor Deus, a nossa aliança diante dos teus olhos, Senhor Deus, para contigo, para que assim possamos viver e te servir a cada dia, Senhor, com um coração que te adora em espírito e em verdade, Senhor, em espírito, ó Deus, e em realidade, Senhor Deus, sem nenhuma falsidade dentro de nós. Socorre-nos, Senhor, pois se tu não nos socorrer, nós estamos perdidos. Quebra esse laço, ó Deus, no qual muitas das vezes nós caímos, ó Senhor Deus, e nos afastamos da tua presença. Assim fortalece a nossa alma e o nosso coração, Senhor. É o que eu te peço por mim e pelo teu povo hoje à noite, em nome de Jesus. E que essa mensagem, Senhor, amanhã na segunda-feira nós estejamos lembrados do nosso, ó Deus, compromisso de te adorar, quer seja dando esmola, quer seja orando, quer seja jejuando. Que tudo isso, Senhor, venha ser tão somente para a tua honra e para a tua glória. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus.